Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos muito apaixonados pelos jogos de tabuleiro que adora ser a vossa companhia nestas conversas. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um destes episódios fantásticos com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva Miguel, viva! E Bruno Maciel, bem-vindo de volta Bruno. Olá Marco, olá pessoal, e desculpem, já sei que tenho uma falta na caderneta. É verdade, é verdade. Ouvi dizer que há a segunda da expulsão, portanto vou-me portar bem. Não sei o que é que eu posso fazer para retirar isso, mas vou tentar ganhar créditos. Falamos sobre trazeres a jogatana de Catan, não é? Já feita, não sei se... Se isso der a segunda falta, olha, já fui. Ai, muito bom, muito bom. Sim senhor, bem-vindo de volta, Bruno. Ora, vocês já sabem, malta, o que é que vem a seguir, não já? Vamos lá ver se vocês adivinharam. Barrigada de jogos. É verdade, malta. Cá estamos por mais uma barrigada de jogos. A rubrica do DICE Podcast, que consiste num curto segmento onde cada um de nós vos vai partilhar a lista de jogos que esteve a jogar nos últimos 15 dias convosco. Jogar nos últimos 15 dias vai partilhar convosco. Agora pareceu um bocado estranho. Sem grandes descrições, não vamos muito a fundo nesta rubrica, é mesmo só uma partilha e por isso, sem mais demoras, vamos lá avançar para a nossa barrigada de jogos. Bruno, andaste no passeio e faltaste aos treinos, como estavas a dizer, por isso começa já a redimir-te. Partilha lá aqui com a malta o que é que foi a tua barrigada. A minha barrigada foi só da semana passada, portanto, na semana anterior de Páscoa eu não joguei mesmo nada, portanto estava a ressacar. Só barrigada de doces. E desforrei-me, eu acho que fiz ali uma pequena dietazita que era para engordar agora. E o que é que aconteceu? Joguei o Ark Nova, claro, tinha de ser, não podia deixar de ser. Grande surpresa aí. Claro. E desta vez ganhei. Aí sim é uma surpresa, é uma raridade. Mas ganhei. Deve ter sido para aí a segunda vez em 15, mas está com uma percentagem brutal. E experimentei um jogo novo para mim, que nunca tinha experimentado, que é o Arboretum. Um jogo de cartas um pouco esotérico, porque a explicação foi estranha. Nós depois estivemos a jogar aquilo e a vibe foi um pouco estranha, mas é um jogo interessante, com um sistema de pontuação também um pouco estranho, um pouco habitual, e acabou por ser interessante, mas nem toda a gente gostou. Eu até gostei do jogo, não sei quantas vezes mais vai à mesa. Joguei depois o Corrosion, um jogo de 2021 que o tema é sobre engine building, portanto, e a mecânica também, e é mesmo engine building aquilo. Nunca tinha jogado um jogo sobre isso e acabei por fazê-lo, e é um daqueles euros brain burner que te faz pensar muito. Gostei bastante, mas tenho que jogar mais porque senti que não fiz nada daquilo que gostaria de ter feito, e comecei a sentir isso para aí a 20 minutos, 30 minutos depois do jogo já ter começado, de tanta asneira que já tinha feito antes. Como um bom engine builder, na minha opinião. Já como qualquer bom engine builder, sim. sentes isso. No final diz assim, certo. Mas normalmente os engine builders que nós jogamos são mais curtos, não é? De 20, 30 minutos está feito. Sim. A menos que... pronto, há um ou outro jogo que tem essa mecânica. Agora, este é um jogo de 1h30 a 2 horas. Portanto, fazendo a geneira na primeira meia hora, vais penar um bocadinho nos outros 60, 90 minutos que o jogo ainda tem. Mas gostei bastante do jogo, gostei. Eu sentia que podia ter feito melhor se conhecesse melhor o jogo. E por fim, experimentei um jogo no BGA que gostei bastante, e para vocês se calhar uma surpresa porque o tema é espaço, que é o Space Base, e gostámos tanto de o jogar que o comprei. Eu tive que o comprar na Amazon. Compraste um jogo de espaço? Foi do espaço. Podia ter outro tema qualquer. Oh meu Deus, eu já sabia. Mas para quem já jogou aquilo são foguetões, mas podia ser, sei lá, macarrão e almôndegas e coisas, porque passa ao lado. Mas sim, gostei bastante do jogo, ao ponto de jogámos 3 vezes seguidas no BGA, e depois eu disse, eu vou comprar isto, e tive que ir à Amazon porque queria o jogo em inglês, porque só em espanhol é que eu o encontraria assim facilmente aqui nas redondezas, e não dava para isso. Olha, conseguiu, já cá está, já foi jogado.
um bocadinho mais difícil porque a matemática vai ter que ser feita por nós e não pelo BGA, mas sim, foi bastante positiva a experiência e as pessoas que jogaram pela primeira vez também gostaram. E é isto. Foram só 4 jogos. Só. Aqui, esta barrigada tem o selo de aprovação do Marco. Claro que sim, não é? Só isto que eu tenho a dizer. É que está aprovada esta barrigada. Espaço, não é? Miguel, força. Conta-nos a tua barrigada também. Olha, a minha barrigada também tem sido à base de jogos do BGA. Mas tem sido um bocadinho mais fraquinho. Esta última foi um bocadinho mais fraquinha do que as anteriores, porque pronto, depois entretanto também se mete ali a Páscoa e tal, e enfim, há ali uma série de coisas também a jogar contra nós, porque pronto. Mas então, o que é que eu posso dizer que tive a jogar? Tive a jogar Lama. Que é sempre uma coisa engraçada. Isto não é do Canisia? É o Canisia? Sim, mas epá, certo, enfim, sim. É mais um. É engraçado. Foi um dos 150 que ele lançou naquele ano, mas pronto, tudo bem. Mas ganhou um prémio, não ganhou? Ganhou. Foi bastante. Bom, para além do Lama, estive a jogar um que se chama Rainbow. Que tem uma mecânica muito engraçada em que as cartas que tu tens na mão têm uma cor voltada para ti e tem outra cor voltada para a outra pessoa. E é muito engraçado porque o objetivo é tu conseguires fazer uma fila de 7 cores diferentes. Só que tu só sabes o lado que está virado para ti, não sabes o lado que está virado para outra pessoa, e ao contrário também agir, porque tu consegues ver o lado que está virado para ti, mas não consegues ver a cor que a outra pessoa tem. É engraçado. Pode-lhe dar a vitória, basicamente, é isso que estás a dizer. Sim, ou ele a ti também, porque a outra pessoa também não sabe o que é que tu tens, mas depois tens uma ação que dá para virar a carta ao contrário e também consegues ver as duas cores, e portanto, aquilo é engraçado. E depois também estive a jogar Saboteur. Que já há bastante tempo que eu não jogava aquilo. Tudo coisas simples. E depois uma coisa também muito simples, mas que eu também já não jogava há muito tempo, que foi o Marco Polo. Super simples também. Não, mas eu Marco Polo tinha. Sim, Marco Polo 2, tudo a ver. o mais recente? Não, o 1. O 2 eu ainda tenho ali na lista para jogar também no BGA, porque pronto. Mas o 1, porque eu tinha jogado uma vez, eu não tinha gostado muito dele. E joguei outra vez e já gostei mais um bocadinho, mas também não é daqueles jogos que eu acho que seja assim, fantástico, porque também não achei muita piada, por isso é que eu estava a perguntar se era o 2, porque tenho curiosidade para saber se o 2 realmente se melhora. Não, mas provavelmente eu no próximo episódio eu posso-te falar sobre o 2, se calhar se eu entretanto eu já o tiver chegado. Mas é isto, a minha barrigada foram 4 jogos. Vocês combinaram no número 4. Sim. E tu também? Não. Okay. Também tenho 4. Depois continuo. Ok. Depois deves ter mais 4. E sim, tenho outros 4. Okay. E depois continuo. Não, pá, joguei algumas coisitas, mas assim, andei muito nos jogos mais simples, por isso é que é fácil fazer muitos quando tu jogas assim jogos mais party. Malta estava aqui numa onda party, ao ponto de eu já estava no último e já dizia, malta, podemos jogar outra coisa também, não precisa ser só deste tipo, porque pronto, eu tenho tantos jogos, dá para jogar outras coisas, não é preciso. Tenho ali o braço na mão. Tenho ali o braço. Exato. Outras coisas, tem aqui vários até. Fazia fáceis. Olha, este é super simples, chama-se braço. Mas olha, joguei o Cluster. Foi assim uma abertura. Depois tivemos com aquilo. Pensei eu, até fui eu que abri com o Cluster, só para começarmos assim uma coisa mais leve na ótica, depois de irmos levar para outros diferentes, e depois ficamos nos parties. Acho que foi culpa minha. Aprendido, ok? Aprendi a lição, malta. Começo logo com o braço e depois a gente evolui para os
parties a seguir. Acho que é mais assim. Não, mas o Cluster é um jogo giro, é um jogo de immense, é engraçadito, joga-se muito rápido mesmo. Mas é sempre uma risada. Jogamos aquilo, dá para jogar assim com os modos, não é com o modo, de uma maneira assim um bocadinho mais difícil. Então a malta depois começou a ficar competitiva, então já tínhamos aquele lá um laço com os ímãs, tens que pôr os ímãs dentro do laço, dentro da corda. Então se tu começares a cruzar a corda, começas a ficar com muito espaço para pôr ímãs. Então eu queria, tipo, ao fim da quarta jogada já está tudo a bater, por isso é giro quando aquilo se torna competitivo. Foi engraçado. Cluster, estive a jogar Combo Cone Paradise, estive a experimentar o Combo Cone Paradise, que é um jogo do Steven G, que eu estive a fazer a entrevista há pouco tempo. Eles mandaram-nos os jogos para a associação, eu já tinha feito, estive a gravar aqui uns vídeos e depois aproveitei para experimentar o jogo. Epá, o jogo é giro. Dei feedback ao Steve com os ícones e tudo, é um bocado confuso, mas é um jogo de combos mesmo, daqueles que tu jogas uma carta e depois por causa disso algum engine building, mas não é um engine builder mesmo, é um party game mega simples sobre fazer gelados, mas com combos para conseguir jogar. Só jogas uma carta, mas se fizeres combo podes jogar duas, e depois com o combo podes jogar três, depois com o combo tens é que escolher muito bem como é que tu fazes para fazeres os gelados e entregares os pedidos com uma jogada só, fazeres logo múltiplos pedidos, porque só podes baixar uma carta. Senão andas ali, uma carta de cada vez, e que o jogo demora bem de tempo. Não é esse o objetivo. Depois andamos a seguir a experimentar um jogo de vasas, o Truth, gostei, é giro, muito simples. Vou jogar até com o Daniel, um grande abraço, Daniel. E depois experimentei mais assim um bocadinho party, mas um bocadinho mais engraçado, que é o Rei de los Dados, versão espanhola. Rei de los Dados. Jogo de mesa, não um jogo de cartas. Foi engraçadito. E experimentamos o Harvest Island, já foi assim um bocadinho mais compostazita. E o Animal Kingdom, que o próprio Daniel ainda há pouco tempo no top estava a falar do Animal Kingdom. Ele curtiu o Animal Kingdom, eu também ainda não tinha jogado e pá, muito giro. Depois Walkie Talkie, The Fuzzies, The Game, pronto, e já estavam, foi quando eu já estava assim um bocadinho cansado da Game, mas pronto, levei uma tarefa, fartei-me levar a tarefa no The Game, e o Time's Up, a versão Academy, da Academia dos Oscars, do cinema, basicamente. E depois assim, Tornado Alley foi uma surpresa, foi o Daniel que me apresentou o Tornado Alley, que é um jogo em que tu tens um tornado e depois andas a mexer um tornado à volta da mesa, tens que empilhar umas coisas, é daqueles de destreza, porque jogamos o da Fuzzies e o Daniel lembra-se, olha, tens que experimentar este, então vamos experimentar o Tornado Alley, que ele tinha encontrado, olha, bué da giro, mas estamos na mesma dos jogos de destreza. O da Fuzzies é de andarmos a tirar bolinhas fofinhas para cima da torre, e depois o Tornado Alley é andas a mover um tornado por uma pista assim meio maluca com um montão de peças e cartas empilhadas, e depois não podes deixar cair as cartas, depois é um jogo de cartas para todos os efeitos, à mistura, estás a jogar cartas e a fazer destreza, é engraçadinho. Fantasy Realm e Villainius. Foi isto a minha barrigada. Por isso... Coisa pouca, foram para aí 40, né? Por aí. Como é que o homem não vomitou? Foram 13 jogos. 13 jogos. Foi assim uma coisinha leve. Mas... Jesus. É isto a nossa barrigada para vocês, malta. Espero que tenham gostado. Já sabem, o início dos nossos episódios agora é sempre a abrir, por isso, muito, muito fixe. Mas o tópico do episódio de hoje também é bem interessante. Vamos numa viagem no tempo, não é? Tentar andar para trás do relógio e mudar um pouco o normal de falar do culto do novo e dos Kickstarters da vida. Hoje pegamos na máquina de tempo e vamos visitar a origem dos jogos de tabuleiro. Vamos visitar o início, as origens deste nosso hobby que tanto gostamos. Acho que para quem entrou no hobby já há muito tempo, ou até mesmo há pouco tempo, é muito interessante falar destas origens, tanto cá em Portugal como no resto da Europa e no mundo. Então dedicamos um episódio de hoje a falar exatamente disso. Curiosidades, experiências, muito conhecimento nos aguarda hoje. Não sei bem sobre este último, mas vamos sorrir e acenar e parece que vamos, até porque já estamos a gravar, por isso agora já está committed, não é? Olha, malta, vamos lá começar por partilhar aqui um bocadinho aqui, exatamente sobre este tópico da origem dos jogos de tabuleiro.
a preparar este episódio, confesso que gostei bastante de fazer alguma pesquisa e entender mesmo de jogos na sua real origem. Já há jogos mesmo muito antigos, mas já estamos habituados a... Quando nós dizemos antigo, eu já tenho uma escala de antigo nos... 5 anos. Sim, o antigo já tem assim uma... Tipo, um jogo da década de 70 é um jogo antigo, malta. Mas depois fui a ver... Exatamente, está a tender para o pré-histórico, não é? E eu depois vou a ver e há relatos históricos de jogos de tabuleiro na ordem do tipo 2600 antes de Cristo. E tipo, ok, a década de 70 é moderno, meu. Afinal, temos que rever a classificação de jogos de tabuleiro modernos, porque é muito, muito engraçado ver a sua origem, tipo 5000. O primeiro jogo de tabuleiro, na sua essência, 5000 antes de Cristo, ok? É o primeiro, o jogo mais antigo que foi documentado, ou historicamente está documentado. São uns pauzinhos e umas pedras na altura na era da Mesopotâmia, Mesopotâmia, exatamente. Mesopotâmia, que realmente era rolar umas bolas, umas pedrinhas e uns paus. Está documentado como o primeiro jogo de tabuleiro, mas mesmo assim já havia dados feitos em ossos e pedras na era romana. E eu fiquei parvo, mas dados mesmo com D6, ok? Com 6 faces de dados, e assim os dados mais estranhos que até tinham uns cantos cortados, que na realidade era um dado quadrado, mas cortavam os cantos, mas não era efetivamente um D12, era um D12, mas só que cortava o cantinho e tinha lá uma coisinha para cair de canto. Houve alguém que disse, deve ser giro se o dado também cair de canto. Qual é essa hipótese? Então cortaram um bocadinho do cantinho, não faço ideia. Achei delicioso estar a pesquisar isto e a ver que há coisas mesmo muito antigas. Não sei se querem começando aqui por esta origem, Miguel, Bruno, à vontade, peguem exatamente neste tema. Vamos começar por aqui, depois vamos evoluir, porque nós temos muito para falar desde 5000 a.C. até agora, ainda há muito jogo para falar. Sim, eu posso começar. Para quem não me conhece, eu sou um apaixonado por história e eu queria ser arqueólogo. Portanto, eu sou muito, muito ligado à história. Não sou neste momento, nem nunca fui, mas era o meu sonho quando tinha, 14, 15 anos. Tens um chapéu, confessa. Tens um chapéu em casa do Indiana Jones. Não é? Talvez tenha tido um bocadinho de influência. Talvez. Mas quando eu estava aqui também a preparar o episódio, fiz como tu, tentei-me documentar ao máximo, ter alguma informação. E esta jornada também foi muito interessante para mim, saber algumas coisas que eu não fazia ideia que eram assim, outras já tinham uma ideia, também já ouvi falar, mas foi muito enriquecedor. Tu estás agora a falar em 5000 anos antes de Cristo e eu vou a um site, vejo uma coisa, vou a outro, vejo um bocadinho diferente, e há quem diga que a Mancala já existia há 6000 anos antes de Cristo. Portanto, a Mancala não é um jogo, é um sistema de jogo, é como dizer jogar às cartas. Yeah. Só que quando jogas às cartas podes jogar muita coisa, não é? E o Mancala também é um pouco assim, tem um sistema, e a Mancala diz-se que há 6000 anos antes de Cristo já era jogado. E uma das coisas que eu fui vendo eram os jogos mais antigos, já falaste de alguns, o Senet, o Royal Game of Ur, acho que é assim que se diz, qualquer coisa assim do género. E havia um jogo que eu vos posso dizer que chamou-me a atenção, que é o Patoli. O Patoli, que era um jogo jogado nas Américas, isto posso-vos dizer que o que está documentado é entre 200 a.C. a 650 d.C., e jogado por várias culturas americanas, entre os quais, e também achei piada, os fundadores de Teotihuacan. Portanto, é? a falar, isso chamou-me ainda mais a atenção porque é um jogo, não é? Não só os founders de Teotihuacan, e como existe mesmo um jogo com o nome de Teotihuacan. E é engraçado, estavas a falar nos dados de ossos, etc. Sabes que neste jogo o que era feito eram feijões
em que marcavam com buraquinhos, faziam uns furos nos feijões, num dos lados, punham um buraco, depois no outro punham 2, por aí fora, e depois lançavas os feijões e há uma face que não tinha buracos, há outra que podia ter 1 ou 2 ou 3 buracos, e era assim que eles faziam a contagem, e era uma forma também de rolar dados. Eu estou a fazer aqui aspas, porque não são dados, sim, vocês não vão a ver, mas achei que super curioso, pronto, que as formas tão criativas que na altura se usavam para se fazer, pronto, para se utilizarem determinados mecanismos que nesta altura são vulgares, mas que na altura eram super criativos. E também perceber, uma das coisas que eu achei fascinante era o porquê dos jogos naquela altura. Para nós os jogos agora são uma coisa lúdica, compramos para o nosso prazer, e houve uma determinada altura em que os jogos, para além de ter a parte lúdica, eram muito para simular estratégias de guerra. Tinha muito esse pendor mais bélico. Não sei como é que eles fariam aquilo, porque eu olho para as imagens e não sei como é que eles iriam arranjar uma estratégia de combate ali. E eram jogos mais de corrida, de chegar ao terreno do adversário, quem chega lá primeiro com as peças. Era um pouco assim, coisas muito simples, obviamente, mas era muito jogado por pessoas que estavam na guerra, por militares. E também tinha a conotação religiosa. Havia vários destes jogos, tu fazias determinadas coisas e onde tu calhavas era quase como uma premonição do teu futuro. Existia muito este, não vou dizer, não é tarô, esta cartomância, seja lá, é um pouco, um pouco esotérico. Faziam dos jogos um pouco mais do que aquilo que eles eram. E eu acho que é interessante ver a importância dos jogos naquela altura para aquilo que hoje é apenas um objeto para o nosso prazer, é extremamente lúdico, e antes... E eu acredito que eles tinham muito menos coisas para se entreterem do que agora, não é? A importância que um jogo de tabuleiro, ou aquilo que eles consideravam ser um jogo de tabuleiro, o que poderia ser, acho que deveria ser de uma importância brutal, porque teres uma coisa para passar o tempo naquela altura não devia ser fácil. Pelo menos algo divertido, digo eu. Eu achei muito, muito enriquecedor esta procura. Espetacular, partilho completamente. E o Zenith também é uma parte engraçada que eu não fazia ideia, esta não fazia mesmo, que era o número de jogos que começaram também no Egito, não é? Quer dizer, sim, o Egito sim. Teve ali, esse foi um dos mais conhecidos, pronto, referenciado para o Egito, mas eles tinham vários, e é engraçadíssimo que, pronto, aquela malta, os faraós e a comunidade egípcia gostava de jogar jogos de tabuleiro, aparentemente. Os romanos, pronto, já tinha falado dos dados, mas os egípcios também, os egípcios também. É fantástico, civilizações já consideradas avançadas na altura, que então também, pronto, foram desenvolvendo esta característica lúdica para as civilizações. Muito engraçado. Existem mesmo inscrições lá nos papiros, ou lá o que é que eles chamavam aquilo, em que se vê Nefertiti a jogar um jogo que se diz ser o Senet na altura. Não sei se era ou não, mas os historiadores dizem que sim. E é engraçado, depois também existem aquelas figuras mitológicas vestidas de animais a jogarem um contra o outro. Portanto, os jogos de tabuleiro existiam mesmo na altura, porque historicamente está comprovado que pelo menos ou imaginaram aquilo, ou então está mesmo comprovado, e está, porque encontraram peças e outras. Isso também era uma das coisas. Lá está, por querer ser arqueólogo, eu imaginar-me ali a escavar coisas e de repente, em vez de encontrar um osso ou uma relíquia qualquer, encontro uma coisa parecida com um dado e o que é isto? O que é isto? Não me digas que eu agora vou encontrar aqui uns pontos de vitória, uns tokens. Lá está. Eu nesta procura eu imaginei-me lá, portanto eu vivi um bocadinho esta história. Muito fixe. Força, Miguel, também queres, não sei como é que foi para ti esta origem, esta pesquisa pela origem dos jogos de tabuleiro? Olha, eu aqui já levava um bocadinho de nada de avanço. Um bocadinho nada, porque eu já tinha ouvido falar do Royal Game of Ur, porque eu sigo um podcast do British Museum, e eles num dos episódios falavam sobre jogos e afins e não sei o quê, e eu lembro-me deles falarem, e acho que tem lá uma cópia do jogo. Tem. E pronto, e tu ficas, espera lá, isto foi há quanto tempo? 2000 antes de Cristo, como é que é possível? Mais ou menos 500 anos também, vá lá, quem é que está a ligar essas miudezas, não é? Pronto, mas é realmente engraçado de ver como é que
como é que os jogos de tabuleiro, ou os jogos, não é? Vêm de há 7 ou 8 mil anos atrás e continuam até aos dias de hoje. Lá está, conforme você estava a dizer, o conceito do dado que hoje temos, de repente isto não foi uma coisa inventada no século XIX, não é? Não, os romanos, aliás, até há aquela expressão do alia iacta est, não é? Que os dados estão lançados, portanto já aí já há essa coisa, já há essa noção de que há aqui qualquer coisa que a gente consegue fazer e que é aleatório e que conseguimos brincar com isso e pronto. Vocês já deram aqui alguns exemplos, eu vou dar mais um aliás mais dois que eu achei piada. Um que era a primeira prova, o primeiro, eu vou-lhe chamar protótipo à falta de melhor, do gamão, do jogo do gamão, que diz que encontrei aqui, que diz 2000 a.C., portanto também é uma coisa que já... Exato. Portanto, quando pensamos assim em jogos clássicos, a gente pensa, este foi para aí no século XVI ou XVII. Não. O gamão é para aí a 2000 a.C. e depois também encontrei assim umas coisas mais que toda a gente conhece, como por exemplo o xadrez e coisas assim do género. E o xadrez é para aí do século XIII ou XIV, ok? Portanto, é assim uma coisa. Posso estar enganado, mas pelo menos foi isso que eu me lembro de ter visto. E um jogo também que toda a gente conhece talvez como o Ludo. O Parcheesi. Sim, Parcheesi, sim, que era o original. Parcheesi. E que encontrei aqui num artigo que dizia que falava em 1600 na Índia. Portanto, sim. Parcheesi, sim. Na Índia, portanto, é quase a prova de que os jogos podem vir de qualquer lado, não é? Porque não foram só os romanos ou não foram só os egípcios, não. Os indianos encontraram, inventaram aquilo, e há de haver N jogos diferentes que hão de vir dos mais diversos sítios e se calhar connosco a pensar que as coisas às vezes são mais recentes do que aquelas que realmente são, não é? E eu quando vi este exemplo do gamão de 2000 a.C., espera lá, tudo bem, pode não ser com as regras de hoje, tudo bem, etc, certo, mas o que é certo é que já havia ali uma ideia e uma forma de jogar que se calhar até é parecida com a de hoje. Eu até digo, esse em particular, eu cheguei a ver fotografias de uma mesa em pedra feita, estás a ver? Já havia mesas, já não era um tabuleiro, a mesa inteira com umas cadeirinhas, né? Em pedra, espetacular. E é interessante, Miguel, teres falado que o jogo que é jogado neste momento, aquilo que nós conhecemos do gamão, pode não ser exatamente aquilo que eram as regras originais. Quase todos estes jogos que nós estamos a falar, alguns deles nunca foram encontradas as regras. Existe, acho que, não sei se era o Senet, é o The Royal Game of War, que eu acho que existe mesmo algo assim em pedra com umas inscrições que diz ser o primeiro livro de regras do mundo nos jogos de tabuleiro. E é engraçado, mas agora imagina todos os outros jogos que nós falámos, não se encontrou nada que falasse sobre como jogar aquele jogo. É uma interpretação das pessoas que vão estudando isto, e muitas destas reimplementações de jogos que são baseados nesses jogos, nós se calhar agora damos como adquirido que se joga assim ou que se jogava assim. Não. Eu por acaso, enquanto estava a fazer esta pesquisa, achei engraçado que o Tic-Tac-Toe, que é o jogo do galo, que deve ter sido, e agora estou a gozar, deve ter sido o primeiro roll and write ou paper and pencil do mundo. Digo, já estou a gozar, mas que nós jogamos, põe um X, o outro põe um O, um 0, ou seja lá o que for, uma figura circular, e andamos ali até ocupar os espaços todos.
e percebi que o jogo original haviam 3x, haviam 3Os, e a partir do momento em que tu gastavas os 3x e os 3Os, só tinhas que mexer uma peça e pôr no sítio até que alguém ganhe o jogo. Portanto, eu nunca joguei o jogo do Galo dessa forma. Há muitos empates no jogo do Galo, e o jogo do Galo, na sua origem, não se jogava assim. Jogava-se até alguém ganhar e só tinhas que mexer de peças até alguém ganhar. Portanto, é mais uma curiosidade que eu Portanto, era um jogo de 2 horas, é isso? Não sei. Em que andavas ali a mover peça. Olha, e esse nem sequer é um paper and pencil, não é? Porque esse pode ser tipo um sand and rocks. Podes ir desenhando e apagando e tal. Sim. Tu até com um pauzinho podes ir fazendo as inscrições no chão. Exatamente. Havia versões que eu vi também de Mancala, por exemplo, que era buracos no chão. Não precisava sequer do tabuleiro, escavavam os buraquitos e pronto, já dava para meter lá meter lá as pedrinhas, os tocanzinhos cabiam, por isso pronto, já está feito. Eu achei piada ser o Bruno a trazer o primeiro livro de regras daqui. Achei não havia YouTube ali. Ele antes disso fez uma doação, de certeza, aos deuses lá, ao Steve Chen e ao Chad Hurley e ao outro que eu já não lembro do nome, os fundadores do YouTube. Foi lá fazer uma doação para poder dizer isto, de certeza. Eu se vivesse nestes tempos, eu seria aquela pessoa que não ia ler aquela inscrição e queria dizer, olha, façam aí gestos como se estivessem a fazer uma demonstração para eu perceber, porque eu não vou ler isso. Eu não vou ler isso. Muito bom. O Bruno seria o faraó que punha lá os outros ali. Olha, agora dancem todos aí um bocadinho para eu entender como é que isso faz. Expliquem-me aí o jogo. Em gestos. Muito bom. Porque, olha, continuando nesta ótica da viagem que nós fizemos todos, que os três claramente gostamos muito e nos divertiu imenso andar a descobrir. Eu joguei Snakes and Ladders, ou já me lembro do nome em português, Chutes and Ladders, Snakes and Ladders, era serpentes e qualquer coisa, pronto, mas era aquele típico jogo. Eu tinha até a versão do Tio Patinhas e dos ali do mundo do Tio Patinhas, que era bastante engraçado quando era miudinho. Eu lembro-me perfeitamente disto. Não havia cá o Snake and Ladders 3D, que agora que a Mabel também distribui cá, não. Um tabuleirozinho, andavas ali, rolavas os dados e depois onde caísses, tu basicamente entravas num sítiozito que tinha uma escadinha e subias, ou então tinhas uma cordinha e tinhas que descer. Pronto. Antigamente ele era mesmo Snakes e Ladders, por isso havia uma versão de 200 antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, no Japão, que tinha mesmo com textozinhos em japonês e tudo, pronto, estava lá tudo escritozinho, mas com cobras. Era mesmo um tabuleiro verdadeiro, um tabuleiro, que não sei se era tabuleiro, mas funcionava como se fosse um tabuleiro, casas quadradas, serpentes para todo o lado. Achei muito engraçado. Esse tinha mesmo serpentes, ok? Tinha mesmo serpentes. Porque existem versões também já muitos anos antes... Não vou dizer antes de Cristo, acho que já foi depois de Cristo, mas que tinha a ver com o virtuosismo que as pessoas iriam ganhando ao subir a escada. Ou seja, tinha a parte da religião embutida no jogo. À medida que ias subindo, ias tendo mais virtuosismo e depois quando descias... Sim, mas era mesmo. Era as escadas. As escadas representavam a virtude e a serpente... a cabeça da serpente era o mal. Por isso, tu subias as escadas, ias na coisa para a virtude e depois se passasse na serpente puxava-te por lá para baixo, que eras mau, então tinhas que vir cá para baixo. E a ideia era mesmo essa, que aquilo era um templo e no símbolo do templo estavam as pessoas puras. Por isso o teu objetivo era andares por ali a tentar subir o mais rápido possível na direção da virtude, que eu acho engraçado, que depois passou a ser só mesmo... Esse é o original então, porque a reimplementação, ou seja, a segunda edição foi pela Igreja Católica.
Muito bom, muito giro, meu. Também, eu lembro-me, pronto, quando eu era miúdo, era o tipo patinhas, queria chegar lá em cima e nadar no dinheiro, que é parecido com a virtude, não é? Quer dizer, hoje em dia, numa sociedade capitalista, isto estava a passar os valores certos hoje em dia. Ai, muito bom. Mas Bruno, força, e que mais contas tu desta viagem pela origem? Agora avançando um bocadinho mais para a frente, porque estamos a falar já há muitos anos antes de Cristo, muito antiga ainda, mas achei curioso ver um pouco da história já. Não vamos falar de jogos modernos, porque os jogos modernos já sabemos que é a partir do Catan por aí, mas o primeiro jogo publicado e editado nos Estados Unidos chamava-se The Travelers Tour, 1822, portanto, antigo, não é? 1822, e este jogo... então isso é um 18xx, é isso? Pá, eu vi imagens do tabuleiro, era um mapa, sim, era um mapa dos Estados Unidos, não sei como é que se jogava aquilo. O que eu achei curioso é que um jogo que supostamente deveria ter dados, diziam os historiadores que falaram sobre o jogo, não tinha dados, tinham spinners, que basicamente é quase como se fossem uns peões que depois caem e vão dar um resultado como um dado daria. E porquê é que não eram usados os dados? Porque na época os dados simbolizavam o vício do jogo. E então, dados... Não há cá dados. E então substituíram por spinners. Eu achei piada porque foi um jogo que eu acho que vendeu bastante. Nós depois, um bocadinho mais à frente, vamos falar do... Eu posso já falar que é o Checkered Game of Life, que hoje conhecemos como o Game of Life, mas era o precursor. Isto foi em 1860 e que foi um jogo que simulava a vida de uma pessoa que tinha que ir para a faculdade, que ia trabalhar, etc. De uma forma muito simples e muito aleatória, assim, mas é o que era no momento. E este jogo vendeu na altura, naquele ano, 1860, vá-se lá entender, 40 mil cópias. 40 mil cópias na altura era muito para um jogo de tabuleiro. E eu achei isto curioso, porque 40 mil cópias agora para qualquer jogo seria ótimo. O Arca Nova não tem tantas cópias, meu. O Arca Nova não deve ter 100, eu acho que... Exatamente, pronto. Ali não havia muita concorrência também, acho eu. Mas 40 mil cópias é muita coisa. Por acaso é. Pronto, e também foi um marco importante este jogo, o que eu estou a dizer, o Checkered Game of Life, porque numa altura em que todos os jogos tinham uma conotação muito religiosa ou bélica, tinham esses temas, este jogo tinha um tema completamente diferente, que era simular a vida de uma pessoa. E isto, antes de falarmos de monopólios, achei curioso estes dois jogos terem aparecido antes e acredito que o monopólio também tenha tido muita influência nestes que eu falei, mas que eu não fazia ideia que o Game of Life tinha sido tão antigo. Eu pensei que era depois do Monopólio e que este Travelers Tour tinha sido o primeiro jogo editado nos Estados Unidos, e esta parte dos spinners matou-me, porque é substituir dados por spinners, que é a mesma coisa. Mas... Não, eles, pronto, de vez em quando somos literais, não é? Nas nossas relações que fazemos com as coisas, e dizemos, não, o problema é o dado. Não é jogar, o problema é jogar com dados. Isso é que não é nada virtuoso. Isso é do demo. Não. Tomem lá um spinner e a coisa já fica mais pura. E hoje de momento estou a jogar póquer de dados na mesma com spinners agora, mas já não é póquer de dados, é póquer de spinners, afinal já é seguro. Não, mas vá lá. Se vocês tiverem 3 ou 4 dados na mão e se tiverem que rodar 3 ou 4 spinners, o que é que vocês preferem? Não sei, é que os spinners devem demorar um bocadinho a cair. Pois, depende da força com que tu fazes aquilo. E é que não dá tanto jeito. Também, não é? Os spinners não têm qualidade, digamos assim. Não sei. Está bem, mas eu acho que o facto de tu teres os dados na mão e de tu lançares os dados e não sei o quê, eu acho que é uma sensação diferente, não é? Okay. E se calhar por isso é que eles associaram o dado com... Sim, um spinner é a mesma coisa. Um spinner com 6 faces é a mesma coisa que um dado, eu percebo, tudo bem. Mas eu duvido, eu acho mesmo que foi a associação ao objeto, é aquela coisa do objeto. Sim, para mim aquilo seria sempre quinado. E isso faz-me confusão. Pois é, do gol do que cai. Eu acho que iria ser sempre inválido. Lança outra vez. Outra vez, quinado.
Ai, muito bom, muito bom. Miguel Força, estavas a falar de jogos, podes continuar agora nesta viagem que estamos aqui a fazer por estas origens. Que queres partilhar tu? Conta-me. Ora, não, então eu já falei assim de algumas coisas. Por acaso vi aqui outro que é interessante, que se chama o The Landlord's Game 1903, e que perigosamente parecido com o Monopólio, só que pronto, no sentido em que também é um tabuleiro quadrado, por aí, com filas de propriedades em que os jogadores podem comprar e que tinham 4 casas de caminhos de ferro e uma prisão e mais não sei o quê e uma casa que ganhas dinheiro por lá passares. Pronto. Mas 1903, ora, o Monopólio saiu para aí em 1930, 30 e tal. Portanto, dá-me ideia que aquilo depois ou a ideia foi vendida depois aos senhores que... Esse jogo teve uma Foi patente. melhor, foi patenteado. Foi patenteado. Okay, e diz-se mesmo que esse é o Monopólio, mas ainda uma versão um pouco mais simples. Lá está. Portanto, esqueçam lá aquela coisa do isto veio de quem quer que seja, que eu já não me lembro porque há informação que eu não quero reter. e pronto, mas foi engraçado eu encontrar isto. Há uma parte engraçada só para partilhar, que foi esse jogo foi desenvolvido por uma mulher chamada Elizabeth Maggie, a Lizzie, e ela publicou o seu próprio jogo, ok? E começou a vendê-lo em 1906. E isto em 1902, o jogo que estás a dizer de 1902, ele em 1906 está self-published, publicou o jogo. Muito antes do Kickstarter. Muito bom. Já na altura tinha gente a fazer self-publishing dos jogos. É impecável. Entrepreneurs aqui, sem dúvida, sim, senhor. Mas olha, isto só vai demorar 3 anos e meio a chegar porque os barcos também não são assim tão bons. Mas por outro lado, se calhar também não era feito na China. É verdade. Na América devia produzir os próprios. Não, mas ainda assim eu acho que ia demorar 3 anos e meio a chegar porque carros em 1906 também não eram assim grande coisa. Bom, mas é engraçado que ela depois só vai patentear o jogo em 1923 e depois o Charles Todd e o Charles Darrow criam em 32 o Monopólio, e em 33 o Darrow tenta fazer copyright do jogo exatamente igual. No fundo, os gajos separam-se e a Parker Brothers, que depois tinha o que o Darrow fazia, ficou com a patente do lado deles, é que vai comprar os copyrights para o Monopólio. E a Lizzie, para todos os efeitos, conseguiu tentar. Aquilo depois ficou public domain e ela teve este tempo todo com a ideia do Monopólio nas mãos e não conseguiu. Perdeu. E pronto, agora seria uma defunta rica, mas se calhar não é. Mas podia ter deixado um legado para os que vieram depois. Mas é engraçado que este jogo, o Landlord's Game que o Miguel estava a falar, foi criado como um jogo educativo. Não sei se sabem, mas este jogo foi criado como um jogo educativo no sentido de queriam mostrar o mal que era a concentração de terras em termos de monopólio. E então queriam fazer um jogo para, fazerem perceber o quão mau os monopólios podem ser para a sociedade. E pronto, e isto olhar para este jogo como um jogo educativo também acho que é curioso. Que engraçado. Então era mesmo, o objetivo do jogo era mesmo ensinar a malta a não fazer exatamente o que te dá a vitória, não é? Sim, e o próprio objetivo do monopólio, como o conhecemos hoje, era, entre aspas, alertar para os perigos do grande capitalismo. Exato. E não sei o quê, porque de facto
Acho que faz exatamente o oposto, malta, vamos ser sinceros. Quer dizer, A vitória é dada pelo capitalismo extremo. Mas tu não leste as regras, porque na parte final diz: depois do jogo tens que fazer shame ao vencedor. E o vencedor vai ficar envergonhado. Pronto, não leste essa parte. Foi o único livro de regras. Os únicos gajos. Bruno, mas tu também não leste essa parte. Não, pois não. Pois não. Quanto muito foram os últimos 20 segundos do vídeo. Tu viste. Sim. Não leste isso. Já me descobriste que era. Nós não lemos, tu também não. Muito bom, épico. Não, mas agora a sério, eu acho que por um lado é bom tu fazeres uma lição que é para um jogo jogado, por exemplo, a 4, em que a lição é aprendida pelos 3 e se tem que ser aprendida por alguém, que seja por quem perde. Ok, é verdade. Os gajos que sentiram o peso do capitalismo extremo e do monopólio feito pelo vencedor. Sim. Foram os outros 3 que tiveram que levar com o gajo, não é? A dizer, olha, tem que te pagar, não é? Pronto, olha, e pago-te outra vez agora. Olha, eu estou sem dinheiro, olha, hipoteco, olha, não sei o quê. Já fui, perdi o jogo. Pronto, e porquê é que eu perdi o jogo? Não tive hipótese porque o gajo tinha um monopólio. Eu aprendi uma grande lição. Ok, acho que é uma boa estratégia. Foi bem pensado nesse aspecto. É 3, a cada 4 gajos que jogam o jogo, 3 aprendem a lição. Parece-me bem, é um rácio bom. Depois há outro que se vira capitalista. Pronto, é assim uma... E é esse que, pronto, vai ter o monopólio. Os outros ficam a trabalhar para ele. Muito bom. Opa, assim, é engraçado. Nós há uma parte também que não falei muito, mas também não precisamos falar de todos os pontos, mas o Japão também teve imensos jogos de tabuleiro muito únicos. O que eu acho engraçado é que o ainda Japão... hoje? Sim, exatamente. Ainda hoje continua numa direção um bocadinho diferente do resto. Mas os Mahjongs, os Gos, os Sorgis... China, Japão, não é? China, Japão, sim, exatamente. A zona asiática. Falamos da Índia também já um bocadinho, mas eles tinham aquela coisa da estratégia militar que estavas a falar no início, mas para eles aquilo, um confronto de mentes era um confronto de intelectos era igual a um confronto de armas, ok? Eles quando não estavam a lutar com as armas, estavam a lutar com a mente à volta do tabuleiro. E para eles aquilo era igual a fazer uma batalha, do ponto de vista ritual, do ponto de vista de importância. Tu no campo de batalha estás focado e estás lá a defender a tua honra e tudo, não há batotas, não havia nada, não é? Quer dizer, a tua honra é tudo. E no tabuleiro a mesma coisa, estavas a jogar pela defesa da honra. Eu achei isso também muito engraçado da história. Esta parte eu já trazia, porque eu sou um fã da cultura japonesa, e por isso eu já conhecia muitos dos jogos de tabuleiro clássicos, mas para ele, clássicos, estamos a falar feudal, ok? É clássico mesmo, e é engraçado. E muitos destes jogos que nós estamos a falar assim mais clássicos, eu diria que foram inventados no Médio Oriente para o Oriente, e depois, tal como as especiarias e outras coisas que os europeus foram trazendo através do comércio, os jogos também vieram, e nós, claro, temos a mania que ocidentais temos que depois melhorar as coisas e inventar os nossos próprios nomes. Por exemplo, o chess, o xadrez, diz-se que vem de origem do Médio Oriente ou do Oriente, e que depois nós, lá está, o povo mais ocidental começa a fazer aqueles ajustes na língua até ficar o chess, e o próprio checkmate, que nós conhecemos hoje como um termo técnico do xadrez, é parecido com o termo real, que agora não vou tentar pronunciar porque não faço ideia como é que se diz, da língua mesmo original, do jogo original, que poderia ter algumas alterações e não ser exatamente o mesmo que o xadrez, mas do qual foi oriundo. Portanto, direi Era persa. que... Era persa. A origem era persa e depois foi trazido, pronto, como tu disseste bem, naquelas rotas de trading. Fazias trading mais do que só especiarias e de vez em quando ideias e experiências, não é? Eu não sei porque é que ainda ninguém fez um jogo, em vez de ser trading no Mediterrâneo, mas de fazer esta coisa, de trazer jogos do Oriente para a Europa, porque não? Fica aqui a ideia para quem me tiver a ouvir. São 2 canelas, 3 camelos e 4 jogos. Olha, um Chinese Checkers, por exemplo. Olha, é verdade. Muito. E depois, no final do jogo, se tiveres 3 jogos de tabuleiro diferentes, ganhas 5 pontos. Olha. Já estou a dar ideias. Pessoal, agarrem isto porque isto é dado. É útil, não é? Olha, agora lembrei-me, eu há bocadinho falei de um jogo que era eu agora não quero enganar, mas acho que era Patelli.
Patoli, que eu já falei que era aquele jogo que era jogado nas Américas. Vocês têm ideia, e estamos a falar, volto a dizer, do ano 200 a.C. até 650. Portanto, isto já foi jogado, isto depois continua a ser jogado. Mas nesta altura, vocês têm a ideia de que antes de se começar a jogar, os jogadores faziam acordos sobre o que apostavam para jogar. Ou seja, o jogo já era mesmo, o vício do jogo aqui já existia antes de Cristo, em que as pessoas apostavam, por exemplo, comida, pedras preciosas e até mesmo as próprias casas. Uou! Okay? Estamos a falar a este nível de stakes. O risco era elevado quando começavas a jogar um jogo de Patoli. Eu achei que super curioso este jogo. Acho que não é assim tão complicado quanto isso. É de fazer chegar umas peças ao terreno do adversário. O outro também vai fazer o mesmo para te chegar ao teu terreno. E quem chegar primeiro ganha. E aquilo tem várias rondas. E sempre que tu ganhas uma ronda, obrigas o adversário a dar-te algo que já foi previamente estabelecido. Portanto, vê lá. Isto. Aí está porque é que depois a malta depois teve que jogar com spinners, não é? Mas porque, eram feijões. Muito bom, muito bom. Opa, eu introduzindo também e nós conseguimos estar aqui imenso tempo a falarmos sobre os jogos antigos, mas passando aqui um bocadinho para o que continua a ser antigo, como eu disse no início, né? Nós consideramos jogos modernos muito, muito recentes e nós fomos muito lá atrás buscar estes jogos antigos. Por isso, não sei, a categoria deve ser pré-histórico, não faço ideia como é que a gente vai caracterizar isto. Deixo aqui o desafio aos nossos ouvintes: como é que vocês caracterizam os jogos que nós estivemos a falar agora, se os nossos são modernos, não é? Quer dizer, temos que criar aqui um grading de escala pelo meio. Mas a Hasbro entra no mundo e faz aqui uma revolução grande. Nós já estávamos aqui a falar de algumas coisas dos monopólios e tudo que vieram e a Hasbro ainda hoje é líder mundial em jogos de tabuleiro. Número de vendas, dependendo da métrica que vocês queiram ter, se não for a métrica do ranking no BGG, a Hasbro então está bem lá à frente. Se for a métrica de ranking no BGG, pode ser um bocado mais complicado a Hasbro chegar lá em cima. Mas pronto, depois, por quantidade, não sei se depois, se eles somarem a quantidade toda dos pontos todos, se calhar conseguem bater a outros produtores. Que depois quando não ganhas pela qualidade, ganhas sempre pela quantidade. O Hasbro fez uma coisa muito engraçada que eu não fazia ideia. Quer dizer, toda a gente conhece o Cluedo, não é? O Cluedo ou Cluedo, tem vários nomes em diferentes países. O que eu não sabia é que o Anthony Pratt era músico e que tocava basicamente em mansões na Europa, ali na altura de 1949, no final da década de 40 e início da década de 50. Ele andava por ali a fazer música com upper class, pronto, as pessoas mais ricas, pronto, o extrato mais rico ali da sociedade, tocava e via-os a fazerem role-playing nas festas de casos de mistério de alguém que tinha sido morto. E estavam lá na festa e alguém tinha sido morto, entre aspas, não é? E estavam ali a falar: olha, cara, eu sou o Butler, eu sou não sei o quê, pronto, lá faziam o seu role-playing, para tentar descobrir quem é que tinha sido a pessoa. Isto era o jogo deles numa festa. E o gajo viu aquilo e patenteou a ideia que depois veio mais tarde, na altura chamava-se Murder, não é? Homicídio, era o nome do jogo, que depois mais tarde veio a dar origem ao Cluedo. Que depois, mais tarde ainda, ele vende esta patente à Hasbro, que, mais tarde não, ao mesmo tempo, vende esta patente à Hasbro, que depois, então, efetivamente, na altura, Parker Brothers, não é? Ainda, se calhar ainda há malta que deve ter jogos muito antigos da Parker Brothers, antes da Hasbro existir, mas pronto, é a mesma empresa. Achei muito engraçada esta origem criativa de como criar o Cluedo. Eu imaginaria uma coisa um bocadinho mais, não sei, mais baseada em literatura ou qualquer coisa assim, porque havia muito, porque é muito aquele estilo do caso de mistério, mas não, ele aparentemente era mesmo, ia para lá tocar música nas
festas e pumbas, sai um jogo de tabuleiro. Muito engraçado, muito engraçado. E já estamos aqui um bocadinho mais perto do presente, apesar de ainda estarmos muito no início, sem dúvida, aqui do hobby. Não sei o que é que vocês acharam também desta altura, este aqui já está mais perto de nós, não é? Estas influências. Como é que foi para vocês? Até verem cá em Portugal. O Cluedo era um jogo que apareceu cá em Portugal, jogou-se bastante. Sim. O Monopólio já nem digo nada, não é? Mas a Hasbro tocou o mundo inteiro, eu acho. Não éramos um país muito grande. Sim, exatamente. Sim. E como é que é? A MB, Milton Bradley, também é uma daquelas empresas icónicas, Sim. com muitos jogos ainda, se calhar um bocadinho mais próximos dos jogos de tabuleiro que nós conhecemos do que os que a Hasbro edita. E mesmo em Portugal existem e aquelas empresas que eu diria que também são icónicas, como a Majora e a própria Concentra. E agora falando aqui da Concentra, eu estava hoje a fazer a pesquisa e eu achei delicioso um cartaz que eu vi de um jogo que eu acho que toda a gente conhece, que é o Subútil. Que foi a Concentra que trouxe. A Concentra foi criada em 1960, portanto é uma empresa já com muitos anos, não é uma empresa recente. E a Concentra estava a ver um artigo, tinha um placar de publicitário sobre o Subútil em que o Eusébio, esse ícone do futebol português, ainda jogador, estamos a falar ainda jogador, não estamos já a falar mais tarde, a fazer a publicidade, a jogar, a fingir que estava a jogar com crianças ou com pessoas, a fazer aqui um anúncio. Brutal. Eu achei isso. Se eu fosse um miúdo naquela altura que não conhece jogos de tabuleiro e que vejo o Eusébio jogar qualquer coisa, ainda por cima futebol, eu ficaria louco. Eu iria chatear o meu pai que trabalhasse não sei quantas horas, por amor de Deus, mas compra-me esse jogo no Natal. Eu imagino o impacto que o Eusébio tem ali a fazer, num placar daquele. Até acho que eram os pais. Os pais a querer comprar isso para os filhos. Olha, os meus filhos vão jogar o jogo que o Eusébio está a jogar, está direto. Não é? Mas eu não gosto de dual, cala-te, joga. Eu achei delicioso porque aquilo deve ter, pelo aspecto, anos 60, anos 70, foi quando ele era o Eusébio a sério, portanto, anos 60, 70, acho que é muito engraçado ver o impacto que ele poderia ter, ou que teve mesmo, porque Concentra mesmo assim ainda é uma empresa conhecida, não sei até que ponto está sustentável neste momento, mas teve o seu auge também, e era uma grande empresa, e a Major ainda mais. Mas isso vou deixar alguém falar, porque acho que vocês saberão mais falar sobre Majora do que eu. Força, não sei, Miguel, queres pegar aqui na deixa aqui do Bruno? Olha, eu posso pegar, eu, se não me engano, da Majora, eu lembro-me do Sabichão. Sim. Exatamente. Eu não sei se era da Majora. Acho que era. Enfim. Mas estou, como tu dizes, depois eu lembro-me, são dos jogos da MB que tinha não havia Natal que não passasse 10 ou 15 anúncios de brinquedos de jogos da MB assim quase sucessivamente, era quase MB Concentra, MB Majora e pronto, e eram coisas que realmente na altura eu ficava fascinado, mas também, repara, pronto, não é difícil pôr um miúdo fascinado, não é? Claro. Com umas coisas coloridas e pronto. Mas ainda hoje eles têm um bocado essa identidade de lançar jogos para crianças com muita intensidade, ainda hoje, não é? Sim. E funciona, e continua a funcionar e continua a vender, e ainda bem para eles. Sim, claro. Portanto, e o que é certo é que aquilo vendia e continua a vender, portanto, sim. Mas olha, não conhecia essa do Eusébio a jogar Subútil. Não sabias. Mas olha, agora em relação à Majora, vou dizer só aqui uns nomes para ver se isso te chama a atenção. Jogo da Glória. Exatamente. É da Majora. Mikado. Também Majora. Mikado. E o Loto. Eu ainda tenho isso na garagem, se não me engano. Eu tenho. Todos esses, incluindo o Sabichão, eu tenho os guardados da minha infância. E o Loto também? Sim. Já viste? Pronto, temos aqui um colecionador. Eu sempre gostei de jogos de tabuleiro. Claro. E na altura o que havia era isto. Aquilo é que eram os modernos. Naquela altura eram jogos modernos. Agora não, mas era o que havia. Completamente. E é muito bom. Sim, exatamente. Eu tenho uma versão do Stratego ainda. Eu não sei que ano é que aquilo é, porque aquilo era quando o meu padrinho
era miúdo e jogava aquilo. Ele passou-me o jogo, porque como eu gostava muito de jogos de tabuleiro, entregou-me o jogo. Pá, assim, aquilo está, até a própria caixa, o papel da caixa já vai para lá de amarelo, ok? Aquilo já tem uma tonalidade nova, porque aquilo foi, não é? Foi comido pelo tempo completamente, mas o tabuleiro ainda está lá, ainda dá para jogar. Mas não é um jogo depois da mesa, porque aquilo claramente tu entendes que aquilo, e até porque é frágil, mas é engraçadíssimo ver que jogos que tu olhas para aquilo e olha, isto é uma versão de estratégia mega simples, não é? E o Stratego até é um jogo relativamente moderno. O Stratego, aquela versão estratégia, acho eu, ou qualquer coisa assim, uma coisa diferente, que era com fatiotas medievais e tudo, e espadas, e pronto, era tipo templários e coisas assim, não era cá o Stratego que nós hoje conhecemos. Mas é muito, muito giro ver que cá em Portugal estes jogos chegaram quase ao mesmo tempo por estas editoras, né? Quase ao mesmo tempo que andavam aí à volta do mundo. Eu acho que na América havia um bocadinho mais, okay? O mercado era mais forte, estava nesta altura. Eu fiz, eu acho que já comentei isto aqui no podcast, não foi no podcast, foi no top, agora já não sei em qual deles, como é que se chama? Da torre do Dark Tower. Da Dark Tower, exatamente. Sim. Que é um jogo que agora vai ser reeditado um dia, quando eles se lembrarem de entregar as coisas do Kickstarter, que já vai com 2 ou 3 anos de atraso. Mas pronto, tirando este meu rantzito, que nunca mais vou ver aquele jogo, não consigo imaginar quando é que aquilo vai sair, o jogo original era mega antiga, desta altura, com esta mecânica não melhorada como eles vão fazer agora para o novo, e claro, sem esta coisa da torre com a eletrónica, da XPTO e não sei o quê, claro. Mas o jogo em si já existia, e cá na Europa eu convido algum dos nossos ouvintes que tenha o jogo que partilhe, porque eu acho que só se vocês conheciam alguém que viajasse para aqueles lados é que eu acho que conseguiam trazê-lo cá para Portugal. Mas tirando estas coisas que cresceram muito na América, os principais, os grandes que toda a gente ficou a conhecer, chegaram cá a Portugal. E Portugal não era bem um mercado, não é? Quando pensas em editar naquela altura, não é? Já é difícil hoje em dia, imagina nessa altura, não é? Editares por cá em Portugal. E havia as concertas e as majoras que traziam exatamente esses jogos cá para Portugal. E já agora, o Sabichão era bem giro, era o primeiro jogo que eu tinha, onde aquela porcaria tinha um ímã e mexia-se sozinho. Era um mistério para mim. Sim. Uau, como é que o homem sabe as respostas e anda ali a girar? Uma coisa estranhíssima. Exatamente, eu ficava parvo. Eu assim, isto é um espetáculo. Por isso já havia assim um nível de inovação. Cuidado lá. Aquilo parecia um gimmick, mas realmente se ele sabia sempre a resposta... funcionava, pá. Muito, muito giro. Olha, e nós já vamos um bocado longos, mas eu ainda não queria deixar de falar sobre também a origem das conferências, que também nós pensamos hoje que são todas muito recentes, mas na realidade as conferências de jogos de tabuleiro já também vieram. O SPL veio lançar o mundo nos jogos de tabuleiro e criar um awareness que foi essencial, na minha opinião, até mesmo para a existência do Catan. O Catan nasce porque já começou a haver muito mais partilha na Alemanha, ok? Era claramente ali uma incubadora muito grande, aquela malta toda, de certeza que aquela conferência ajudou imenso a ligar as pessoas, que é o que eu acho também que hoje em dia as conferências estão a fazer. Há sem dúvida uma intenção comercial muito forte, não é? E os lançamentos hoje em dia nas conferências também têm um propósito de buzz e tudo mais, mas é lá que os criadores se juntavam. E naquela altura, em 1978, quando o primeiro Spiel des Jahres Award nasce na conferência em Essen, a primeira vez que isto acontece, de certeza que foi uma lufada de ar fresco para muitos destes criadores que deviam estar a ter ideias e que não estavam nas Hasbros e não estavam alinhados com este tipo de jogos, estavam a tentar fazer qualquer coisa nova e estavam provavelmente na garagem sozinhos a tentar encontrar como fazer, e de um momento para o outro há um momento de partilha, há um espaço que os pode receber todos. Isto é o que eu acredito que aconteceu, porque
foi explosiva a partir daí. O primeiro jogo que ganha o Spiel Jahres foi o The Hare and the Tortoise. E depois, passado pouco tempo, estávamos no Catan a chegar à América. O Catan provavelmente, a conferência foi crescendo e provavelmente não entrava no radar se a conferência não fosse grande o suficiente. O prémio de certeza que o ajudou a lançar, tal como ainda hoje, ganhar um prémio de um Spiel Jahres é tipo, ok, vais vender, esquece lá o teu print inicial, começa já a negociar o teu reprint e mete muitos zeros à frente do número que vais fazer de encomenda, que isso vai vender tudo. Não é? O que é que vocês acham das conferências também? Sem dúvida que isso teve impacto e não vou dizer nunca, mas não estava a pensar num episódio dessa forma, mas realmente a história dos jogos de tabuleiro também, as convenções têm alguma coisa a ver com isso. Agora vou só pôr aqui, lá está, isto é o Bruno a ser parvo, mas ao mesmo tempo a pôr-se aqui a imaginar-me 2000 ou 3000 anos atrás. Imagina se não havia uma Cartago Con ou uma coisa assim, em que vinham todos os sítios do mundo lá nos seus barcos, com os seus joguinhos, com os seus protótipos, e andavam ali com aqueles mini saiotes e aquelas coisas a experimentar jogos. Príncipe da Pérsia, afinal, era uma coisa diferente, não é? Pensem nisso, se calhar um dia vão numas escavações, vão achar muito estranho haver ali uma zona só com jogos enterrados e não sabem porquê. Ai, muito Ainda bom. vais descobrir que foi ali a primeira con. Muito bom. Afinal, é o que eu digo, a Pérsia afinal era uma coisa completamente diferente do que afinal era todos a jogar jogos de tabuleiro. As especiarias era uma coisa secundária. As especiarias era o que tu ganhavas se ganhasses o jogo. Exato. Estás a ver? As especiarias eram bem caras. Que bate certo com a história dos povos da América, não é? Que tu ias apostando Sim. coisas, não é? Que olha, dou-te várias coisas até a casa e, portanto, se calhar ali era a mesma coisa. Que, olha, Barco de especiarias. Quero 10 deste por 10 daquele. E repara, isto é o Catan, não é? Olha, dou-te 10 deste por 10 daquele. E o outro diz: não. Então, olha, então a gente joga um jogo e olha, quem ganhar é o que leva. Pronto, é isto. Isto é o Catan. Mas sem duas dúvida. ovelhas e uma madeira por um barro. Não quero. Está bem, então a gente vai jogar qualquer coisa e quem ganhar depois... Olha, isso é uma boa ideia para o Catan. Olha. Estás a ver? Se houver alguma troca que alguém não concorde, vai jogar outro jogo de 5 minutos, estás a ver? E depois quem ganhar esse nessa jogo altura que eu vou jogar leva o Catan. É nessa altura. Ficou. O Bruno tentou dizer isto percebido, mas ficou gravado. Não, mas agora falando a sério, sem dúvida que as cones... Não, mas eu estava a falar a sério. Estavas mesmo. Pronto, eu como entrei na palhaçada, pensei que estavas a entrar na palhaçada também. Acho que... Mas olha... Eu estava a dizer, eu acho que as cones estão intrinsecamente ligadas à evolução da história dos jogos de tabuleiro, como tu disseste, e pensando nisso, se calhar este impulso que os jogos de tabuleiro tiveram, sobretudo a partir do Catan, não começaram no Catan. Nós olhamos para o Catan como o momento alto, a explosão, mas algo teve que fermentar antes da explosão acontecer, não é? Exatamente. E essas convenções de certeza que tiveram impacto, porque também foram crescendo aos poucos, foram ficando específicas, umas para um tipo de jogos, outras para outros tipos de jogos, e as coisas foram naturalmente crescendo, e o Catan já sabemos, é aquela explosão que muda tudo, é o Big Bang disto, mas realmente nunca tinha pensado nisso, mas sim, as convenções foram muito importantes na história, sim. Bem, último ponto então, antes de irmos para a rubrica, que também foi, eu acho que mudou também o paradigma da exploração dos jogos a seguir ao Catan, foi a Tabletop Web Series, por exemplo, do Will Wheaton, onde de um momento para o outro, Will Wheaton, para quem não conhece, não só tem... Ele já era uma estrela antes do mundo dos jogos de tabuleiro, que ele era um miúdo que andava com o Picard no Star Trek. Aquilo é o do Picard, é a segunda Enterprise, agora não estou a lembrar do... Next Generation, exatamente, é o Next Generation, Star Trek Next Generation, e ele era um miúdo que andava lá.
era o Will Wheaton, que depois fica maiorzinho, gostava bué de jogos de tabuleiro e decide criar o seu canal, não é? De YouTube. E pronto, e com o canal do YouTube veio uma visibilidade muito grande dentro da comunidade que já gostava dele, não é? Como ator. E há um momento, por acaso, muito engraçado, que ele passou a ser um catalista enorme de jogos de tabuleiro e criar um awareness. Hoje em dia produzimos conteúdo. Fecho com este ponto só porque nós próprios estamos aqui a tentar fazer um bocado este impacto, este trabalho, não é? De fazer chegar estes jogos, estas ideias, e com estas nossas ideias todas, das rubricas que fazemos e tudo. Nós vamos entrar numa rubrica que tem exatamente este propósito: dar a conhecer aos nossos ouvintes alguns jogos no nosso formato. E ele tinha, a popularidade dele é incrível, e ele, lembro-me há um jogo que ficou marcado com o Wheaton Effect, até começou-se a chamar o efeito do Wheaton Effect, quando ele joga um jogo, qual era o jogo? Estou a ver se vejo o Titan Graves, The Ashes of Valkana. E basicamente a popularidade foi... não é este o jogo, desculpem. Este aqui é o segundo jogo que ele depois jogou. Ele jogou outro jogo que era basicamente, eles esgotaram o jogo. O estoque todo do jogo desapareceu. Estava a tentar ver as minhas notas, não estou a conseguir encontrar qual é o jogo. Mas pronto, peço desculpa, malta. Sim, mas não há problema. Mas há que dizer que ele agarrou duas gerações, porque não é só a geração do Star Trek. Ele depois é mais conhecido, mesmo pela personagem que é ele próprio, Will Wheaton, na Teoria do Big Bang. Que é uma sitcom muito conhecida, super popular agora nos dias de hoje, e que muita gente o conhece mais por aí, não tanto pelo Star Trek. Outra geração, obviamente. Ele consegue agarrar duas, e eu acho que o sucesso dele acaba por ser duplamente amplificado por causa disso. Mas sim, ele teve uma importância brutal. Quando ele fazia um episódio era a loucura. Opa, eu por acaso o nome da série era a segunda série mais vista que depois no Kickstarter, porque ele fez um Kickstarter e era isso que eu tinha nas minhas notas. Mas o jogo foi mesmo a loucura quando o gajo fez isso. E eu acho engraçadíssimo como é que um jogo destes, um programa destes no YouTube, na altura, a começar esta geração, o gajo lançou todos os criadores de tabuleiro neste mundo. Acho fantástico, e é um bocado a partilha que eu queria deixar antes de nós avançarmos aqui, se calhar, para a nossa rúbrica. E cá estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. O momento final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio de hoje. Hoje falamos sobre 3 jogos ligados ao tema, a origem dos jogos de tabuleiro. Então vamos continuar na nossa viagem, já falamos de alguns destes, de alguns jogos, mas aqui no formato de rúbrica. Bruno, se calhar convido-te a abrir a nossa rúbrica de hoje. Que jogo trazes tu para nós hoje? O jogo que eu trago hoje, eu não tenho a certeza se já falei dele nesta rúbrica, mas se falar hoje será obviamente pelos motivos do tema deste episódio, que é o Trajan 2011, criado pelo Stefan Feld, um jogo de 2 a 4 jogadores, dura em média 90 minutos e foi publicado por várias editoras, entre eles a Hutch, a Harmonite Spiel e a Renegade Studio Games, qualquer coisa assim do género. Portanto, muitas editoras, porque isto é um daqueles jogos que existe até capas diferentes, não interessa. Porque é que eu falo deste jogo? Este jogo, para além de ser um dos meus preferidos, meus e do Miguel, certo, Miguel? Certo. Okay, portanto, já tenho aqui o seal of approval do Miguel. Mas este jogo é muito interessante porque não é pelo tema, o tema é quase inexistente, mas pelas mecânicas. E tudo aquilo que nós fazemos, as ações que nós selecionamos, são selecionadas através do sistema da Mancala, que eu já falei no início do episódio.
Para vocês terem uma ideia, imaginem 6 ações diferentes que são possíveis. Quer dizer que existem 6 círculos que estão, são 6 espaços que estão numa forma circular, e nesses círculos existem cubos, aquilo são octógonos, mas vamos imaginar peças de cores. E aquilo que vamos fazer para selecionar as nossas ações é pegar nos cubos todos que estão num desses espaços e meter um dos cubos daqueles que eu peguei no espaço no sentido do ponteiro dos relógios, ponho um no próximo espaço, ponho o seguinte, o outro cubo no espaço seguinte. Imaginem que é o terceiro e tinha 3 cubos, ponho no espaço seguinte. Andei 3 casas e vou fazer a ação do espaço onde coloco o último cubo. E ao fazer isso, eu vou fazer uma ação relacionada com um mini-jogo. E agora, falando do jogo em concreto, o jogo são vários mini-jogos, são várias secções. 4 delas acho que são independentes, são mini-jogos que funcionam de formas completamente diferentes, e depois há 2 que funcionam mais de uma forma complementar. Isto é, vou buscar peças para colocar na mancala, que depois, se eu ativar e puser lá as cores certas, vai-me dar uns bónus. Depois existe outro que me permite colmatar algumas necessidades que vou ter que cumprir ao longo do jogo, e wildcards para maximizar as minhas ações noutros mini-jogos. Mas tudo o resto tem regras específicas para pontuar. É uma salada de pontos. Tudo aquilo que eu faço vai dar pontos. Tudo aquilo vai-me dar satisfação, porque ganhar pontos é sempre bom, mas se eu faço 5 e o meu adversário logo a seguir faz 9, eu vou pensar que, ok, é bom ganhar pontos, mas se calhar vou ter que me esforçar um bocadinho mais e pensar naquilo que estou a fazer e não fazer as coisas de forma aleatória. E à medida que eu vou mexendo aquelas pecinhas na mancala, e a mancala é este sistema que eu falei, que não é propriamente um jogo, é um sistema que pode ser utilizado de formas diferentes, é também a passagem do tempo neste jogo. Se eu mexo 3 peças, vai haver uma mexida de 3 no espaço de tempo, e depois aquilo, quando chega a uma determinada altura, acaba um ano, vamos ter que pagar determinadas coisas que são as necessidades. Existem 4 épocas naquele jogo, quer dizer que podemos dar 4 voltas àquele rondel, e o que determina a velocidade a que o jogo avança é o número de cubos ou de octógonos que nós vamos mexendo. Eu acho isso delicioso, é uma mecânica super elegante, que dá cabo do nosso juízo, porque às tantas é tão simples, mas às tantas é tão complicado, porque eu consigo ter a mesma ação de 2 formas diferentes, mexendo se calhar uma peça ou mexendo 6, e o que é que eu prefiro? Prefiro que o tempo passe mais devagar, se calhar prefiro que o tempo passe mais rápido. Eu se calhar não vou conseguir fazer aquilo que quero neste turno, portanto, o que é que eu vou ter que fazer para eu no turno seguinte já conseguir fazer aquilo que quero? Dá um nó na cabeça, mas é um daqueles nós muito desafiantes, muito... Eu acho divertido. Eu sei que, não, olhando para aquilo, vocês não vão achar muito divertido, porque não dá essa sensação, mas é uma mecânica muito gira de se jogar, e é um jogo dentro do jogo. Eu diria que aquilo é a 7ª secção do jogo, porque para além daqueles mini-jogos, aquilo, só escolher as ações é um mini-jogo. Eu recomendo vivamente. Já tem 11 anos o jogo, mas eu continuo a dizer que resistiu ao tempo e continua aí fresquinho. Para quem nunca experimentou, não tenha medo de olhar para aquilo e sentir que aquilo é com aquelas cores bonitas que eu gosto, super bege e coisinhas feias, etc. Porque o jogo em si, em termos mecânicos, é uma coisa brutal, é fantástico. Para mim, o melhor jogo do Stefan Feld, apesar de não ter experimentado todos, mas já experimentei muitos. Mas claramente é um jogo que se deve experimentar, como me dizem aí que eu tenho que experimentar o Catan para pelo menos dizer que experimentei. Experimentem o Trajan, porque esse sim vale a pena. Não digo que o outro não vale a pena, mas eu não experimentei. Mas este eu experimentei e recomendo vivamente. Trajan, do Stefan Feld. Sim, senhor. Vou passar já a palavra ao Miguel, porque, não só porque ele gosta do jogo, mas também porque ele também tem um jogo para nós. Ele de certeza que ficou contente com o jogo que trouxeste hoje, não é, Miguel? Ficou. Está ótimo, está ótimo. Não tenho nada a acrescentar. Sim, senhor, está espetacular. Podia ter sido eu a apresentar, mas não, nada disso. Nada disso, porque eu para hoje eu quis trazer um jogo que já foi falado aqui, que é o Senet, que é um jogo para 2 jogadores e que vem de 3.500 anos antes de Cristo. Nossa. E portanto é um jogo daqueles bons.
e modernos e pronto. Certo. Por acaso eu não encontrei o designer nem a editora, mas se alguém souber quem são, depois diga-me só favor, porque é bom complementar a informação. Também podem pôr no BGG, porque no BGG também não está. Ganhou o Espelho de Ar ou não? Esse não ganhou. Epá, não sei, mas pode ter havido no Egito uma. Exato, daquela cone. Sim, Daquela. na Alexandria Con, ou assim. Exato, é isso. Sim, havia lá uma. Então, o que é que fala sobre o que é o Senet? Diz-se que era o jogo de tabuleiro mais popular do Antigo Egito e que é o jogo do, vou-lhe chamar assim, do passamento. Ou seja, quando uma pessoa falecia, depois tinha toda uma série, tinha todo um percurso a fazer até chegar à próxima vida. E, portanto, uma vez mais, como já foi aqui falado, é um jogo que pega no tema da religião e que fica como se fosse então a representação da viagem como de várias partes da alma da pessoa, porque lá está, porque os antigos egípcios acreditavam que tudo bem, a pessoa morria e depois ia numa viagem, por isso é que também era por isso é que também levava tudo com eles, não é? Os seus pertences e não sei o quê, portanto aquilo ia tudo junto. Porque iam precisar daquilo para a viagem. E pronto. Do que é que fala o jogo, ou como é que é o jogo? É um jogo que tem 30 quadrados, 30 casas, numa matriz de 3x10, e então cada jogador tem uns peões que vai movendo por essas 30 casas, sendo que, e portanto, quem chegar ao fim com todos os peões, quer dizer que ganhou o jogo. O problema é que depois existem ali umas casas especiais com algumas limitações. Por exemplo, há lá uma casa em que se cair algum peão pode voltar ao início, porque afoga-se, é como se aquela parte da alma se afogasse, então não tem que voltar ao início, ou tem que voltar para trás, etc. Para o fim, há as últimas casas só com o número certo é que podes sair dali. Portanto, a última casa só com um é que podes mover o peão para sair por aí fora. E depois vem a parte do ok, então mas como é que tu moves os peões? Tendo em conta que não havia dados, e então já falámos nisto, que eram uns pauzinhos, e são 4 pauzinhos, em que de um lado está pintado de branco e do outro lado não está, e então tu lanças os 4 pauzinhos e consoante o lado que sair, tu contas os lados que estão pintados de branco, e é esse número que tens que andar. São 4 pauzinhos, 1, 2, 3 ou 4. Se por acaso sair 0, o 0 ainda não tinha sido inventado e portanto andas 5. E esse é um pormenor engraçado, que é, então isso não sai nenhum, não, aí andas 5. Então, mas não está nenhum. Sim, mas o 0 ainda não foi inventado. Portanto, é isto. E olha, é muito engraçado o conceito. O jogo, hoje em dia, obviamente, é um jogo super simples, claro. Vejam porque vale a pena, porque é um daqueles que fica na ideia de como é que havia pessoas há 4.000 e tal anos atrás que se divertiam com um jogo deste estilo. Uma vez mais, não sei se as regras eram estas há 4.000 e tal anos atrás, mas são as regras que temos hoje. De qualquer forma, também não deve andar muito longe disso, porque bate certo com o tipo de mecânicas, vou-lhe chamar assim, que haveria na altura. E, portanto, a minha sugestão é o Senet. Sim, senhora. Estamos aqui. Veio do fundo do baú. É o que eu ia dizer. Vamos buscar lá atrás. Sim, senhora. Acho muito bem. E o baú estava lá, algures numa escavação, algures lá para baixo. Indiana Jones. Foi do fundo do baú que estava assim. Muito bom, muito bom.
Opa, olha, eu só fazendo aqui, aproveitando antes de ir para o meu jogo, fazendo aqui uma pequena correção daquela coisa que eu estava a falar-vos do Will Wheaton. Basicamente é que estava a confundir as minhas notas. Uma coisa é, a campanha dele no Kickstarter foi só batida por aquele Titan's Grave da Ashes of Valkana, que era a coisa parecida que web series que também estava lá que também foi anunciada por ele, mas o que importa do jogo foi o Tsuru. O gajo jogou o Tsuru lá e esgotou o Tsuru. Era esse o jogo que eu estava à procura. Ele esgota o Tsuru só porque, e depois ficou-se chamado mesmo Wheaton's Effect, só porque ele decidiu pô-lo lá e o manufacturer lá nos Estados Unidos ficou sem estoque depois disso. Uau! E está com. É tipo, ter um amigo desses. Ele na altura era o Elon Musk dos jogos de tabuleiro, naquela altura. Era a mesma coisa. Ele tweeta-se, só que não era no Twitter, era mesmo no canal dele. Olha, eu digo-vos, eu partilho convosco o que é que eu trago então na nossa rubrica de hoje. Eu trago um jogo que foi, diz-se, não é? Ou estima-se que tenha sido algures criado no ano 2200 a.C. Por isso, eu estou-vos a falar. Eu disse-vos, eu sou um fã da cultura japonesa, por isso eu vou falar de uma das pérolas dos jogos do Japão, que foi o Go. Okay? O Go era jogado. Aquilo é jogado, para quem não conhece o Go, eu consigo pintar uma figura mental muito rápida. Aquilo é há vários tamanhos de tabuleiro. O típico é uma grelha em linhas, são 19 linhas por 19 colunas, 19 linhas horizontais por 19 linhas verticais, e os pontos onde elas se cruzam fazem 5 cruzes, não é? Por isso imaginem, não é? 19 linhas todas espaçadas da mesma coisa, desenham quadradinhos, mas o que importa não são os quadrados, o que importa é as interseções das linhas, e nessas interseções são casas para vocês jogarem. E depois cada jogador tem um baldezinho muito bonito, normalmente até bastante elegante, uma tacinha, não é? De pedrinhas, pebbles, de pretos e brancos. Muito giro. Vocês metem a mão naquelas pecinhas e são as vossas peças para jogar. E vocês pegam naquilo e colocam uma peça. E qual é a jogada válida? É qualquer sítio que esteja livre, que tenha um cruzamento entre uma linha e uma coluna, basicamente. Naquelas cruzinhas, vocês colocam lá a vossa peça e o vosso adversário vai colocar uma peça onde quiser também no tabuleiro e vocês vão jogando. Mas há só uma mecânica de captura em que vocês, quando fecham o cerco ao vosso adversário, vocês tomam as peças dele, por isso passam-nas e marcam pontos pelas vossas capturas e marcam pontos pelo território que vocês dominam, isto é, território que não está ocupado por nenhuma peça do vosso adversário, mas que está cercado por vocês, completamente fechado por vocês. O adversário pode jogar lá, e tira-vos esse território, mas pronto, depois vocês vão eventualmente capturá-lo rapidamente e ele vai perder essas peças e, pior ainda, vocês ganham esses pontos todos e ficam com o território como o vosso, vocês só lhe estão a dar mais pontos. E depois tem uma mecânica engraçada, que é um ponto muito... Só os japoneses para pensar nisto. Qual é a condição de terminação do jogo? Quando o adversário se render. Literalmente. Quando as duas pessoas decidirem passar o jogo, pronto, eu passo porque não tenho mais. É que há sempre jogadas válidas para fazer. Apenas vocês reconhecem a supremacia do vosso adversário nesse momento e decidem render-se ou decidem passar. E vocês também passam. Então, quando os dois passaram, o jogo termina e contam os pontos e vai haver um vencedor. Mas vocês não prolongam. É um jogo que poderia durar para sempre, mas no Japão não se vai prolongar porque é evidente que tu ganhaste, então eu vou desistir e há a rendição. Por isso é que os jogos de Go terminam com jogadas ainda válidas para todos os fazerem, mas há um momento onde tu dominas mais território que eu e eu agora ia estar aqui a lutar, mas eu já estou moribundo, não é? Por isso eu concedo a vitória aqui. Claro, não é um conceder só porque sim, é porque efetivamente reconheço que fui derrotado e vou agir com honra
vou sair, vou-me retirar desta batalha. É muito engraçado este pormenor sobre o Go. Nos torneios, os torneios acabam, pronto, as pessoas reconhecem isso e o torneio acaba, são contados os pontos, mas naquele momento toda a gente está a ver o tabuleiro, não é? Eu já sei que tu já me estás a ganhar imenso e eu não tenho grandes jogadas que me vá buscar muitos mais pontos agora. Por isso, iríamos estar aqui durante horas para tu chegares ao final e ainda capturares mais e ainda ficares com mais distância sobre... Tinhas que fazer um erro, não é? Eu iria estar a jogar a contar que tu ias fazer um erro e que eu conseguia virar mas naquele momento está clara a tua vitória, então eu dou-te a vitória. É isto, é o Go. Há um pormenor também que para mim é sensível, porque por causa do background da inteligência artificial e de ser o embaixador aqui em Portugal da inteligência artificial da Microsoft, efetivamente o Go há um marco importantíssimo na história, para sempre estará marcado, que foi o momento onde a primeira inteligência artificial consegue ganhar a um humano num jogo tão complexo como o Go. Porque, para vocês ficarem com uma ideia, não é? Se vocês estão a jogar o tabuleiro normal, podem jogar tabuleiros mais pequenos, que não são as 19 por 19, não é? Mas se vocês estão a jogar um tabuleiro 19 por 19, é um tabuleiro que tem 361 casas possíveis para serem jogadas. E que sempre que vocês capturam um território, essas peças saem fora e voltam a poder pôr lá uma nova peça. E a vossa jogada é só pôr uma peça. Ao contrário do xadrez, onde a avaliação do tabuleiro é uma coisa muito fixa e muito conhecida, todas as jogadas possíveis são calculáveis por um computador, no Go é impossível. Cada tabuleiro que eu ponho uma peça vai dar o número a primeira jogada gera 360 possíveis jogadas do adversário, que cada uma delas vai dar 359 possíveis jogadas. Vocês só vão na terceira jogada e já estão... Há mais tabuleiros possíveis de Go do que o número de estrelas visíveis no céu. Okay? Por isso, seria impossível, por computação bruta, como se fez com o xadrez, criar um algoritmo de computador que consiga jogar bem Go. Então, por causa disso, quando o AlphaGo foi criado agora pertence à Google, que agora não está-me a falhar o nome da empresa. Hoje eu e os nomes está muito mal. Mas pronto, quando o AlphaGo é criado, o AlphaGo, há uma série incrível na Netflix sobre isso, o AlphaGo derrotou um humano, aprendendo efetivamente a jogar Go, que surpreendeu toda a gente, porque nós dissemos, pelo menos os entendidos de inteligência artificial diziam todos, que o momento em que o Go fosse quebrado era um breakthrough enorme na inteligência artificial. Não foi assim tão grande quanto as pessoas estavam a contar, mas foi um breakthrough imensamente grande, por isso, primeiro jogo mega complexo que foi derrotado, foi já hoje, já foi feito, já aconteceu o AlphaGo com o Go lá na Coreia, onde, vocês não sei se sabiam, já agora uma pequena curiosidade, na Coreia do Sul, o Go é quase desporto nacional. Há pessoas que na escola podem decidir, em vez de terem aulas de matemática e como nós fizemos, ou seguir as ciências e tudo, jogam Go. Okay? Faz parte do currículo. Olha. E vão ser jogadores profissionais de Go e vão ganhar uma vida inteira a jogar Go. Literalmente saem da escola e só jogam Go. Todas as horas que vocês, para os nossos ouvintes que estiveram a estudar ou que ainda estão a estudar, ou todas as horas que vocês investiram a estudar, imaginem essas horas todas a jogarem Go. Estou sempre a jogar Go, até se tornarem, os melhores jogadores do mundo são todos praticamente coreanos, ou são mesmo todos coreanos. Até mesmo os campeões que vieram aqui aos torneios da Europa, a parte deles são coreanos que vieram viver cá para a Europa e jogam Go cá e vêm ganhar os torneios cá porque não conseguiram ganhar nenhum torneio. Já estão num nível, já são fraquinhos, estás a ver? Eles dão tareia a toda a gente cá. É o nível que temos do Go. E há algumas curiosidades já agora num episódio que foi claramente cheio de curiosidades. Sim. É todo o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir a DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Deixo-vos a pergunta, vocês, que histórias, das histórias que foram ouvindo, ou até mesmo que viveram de tempos mais longínquos, partilhem, que relíquias é que vocês têm em vossa casa, também estamos muito curiosos em ouvir, ou até mesmo se andaram a ler também sobre esta origem dos jogos de tabuleiro,
coisas é que vocês encontraram e que queiram partilhar connosco. Adorávamos ouvir esses momentos e essas histórias. É só nos deixarem as vossas respostas no Facebook da Dice Cultural ou até mesmo no WhatsApp, onde podemos manter também estas conversas vivas. Podem também usar o nosso e-mail, podcast@dicecultural.org, para nos mandarem ideias, feedback ou comentários. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que nós fazemos e partilharem o link aos vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno, um grande abraço para ti por teres voltado. Deixo-te aqui. Está a ver o que é que tinha vinha daí. Ia-te lançar mais um desafio pela tua falta, mas não. Fica assim. É um gosto ter-te novamente por cá, pá. Obrigado. Foi um prazer voltar. Para quem estava a pensar que eu não tinha ido embora, não, eu estou aqui, eu não vou embora daqui, a menos que me expulsem. Bem, mas sim, nada disso, Bruno. É um prazer sempre ter-te. Miguel, mais uma vez, muito obrigado por uma conversa mega interessante. Foi sem dúvida uma viagem no tempo espetacular. E reparem, conseguimos viajar todos e não trouxemos jogos de tabuleiro. Por isso isto aqui é um hábito que não quero continuar a fazer. Miguel, um grande abraço. Obrigado, eu. É um prazer e uma honra fazer estes episódios convosco. Um enorme abraço também para todos vocês e obrigado para todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos e a apoiar-nos. Adoramos produzir este conteúdo para vocês. Aproveito para relembrar que a Dice Cultural lança também muito mais conteúdo escrito e em vídeo. Sigam-nos a partir do nosso website, dicecultural.org. Têm lá os links para as nossas redes sociais e para o nosso parceiro, meusjogos.pt, parceiro da Dice Cultural, para todo o conteúdo escrito. Nós cá estaremos no próximo episódio para vos falar sobre diversidade e inclusão nos jogos de tabuleiro. Um episódio que promete também ser bastante interessante e bastante profundo. Nós agora claramente estamos aqui em episódios um bocadinho mais profundos, mas sempre muito, muito divertidos e muito interessantes. A todos em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas e até ao próximo episódio, malta. Um grande abraço. Até à próxima, pessoal. Tchau, pessoal.